Leão, muito obrigado por estar no meu canal. Eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador de astrologia, né? Toda semana, aqui no meu canal do YouTube, eu venho trazer a minha análise, a minha interpretação astrológica e, é claro, né? Espero sempre contar com vocês. Essa semana, que vai do dia 29, né? Ao dia 4 de janeiro aí, nós temos a mudança do ano novo profano, né? Na verdade, é o ano numérico, né? É a mudança do ano numérico. A grande verdade é que o ano só muda dia 20 de março dentro da astrologia. Mas vamos trabalhando essa mudança maravilhosa aí que acontece na quarta-feira, 0 horas, 0 minutos, que está na segunda mandala. E na primeira mandala nós temos a lua nova no signo de Capricórnio. Olha, Leão, que importância fortíssima aí. Essa lua nova no signo de Capricórnio aí, vocês ganham a casa 2, né? Nós vamos conversar primeiro sobre essa primeira mandala aí, que é muito importante. Dentro de um contexto geral, a Lua, toda semana ela muda de fase. E a Lua é os nossos sentimentos, né? Então, é importante entender que essas mudanças de fase lunar, o nosso sentimento ele é impactado com isso tudo. Vocês estão com Marte em retrogradação no signo de vocês. E Marte vai voltar até Capricórnio para depois retornar aí para frente e voltar para o signo de vocês. Bom, a Lua é sentimento. E essa Lua nova é uma inovação do sentimento e acontece no signo de Capricórnio, que é o signo de terra, do elemento cardinal. Terra cardinal, isso é Capricórnio. Regido por Saturno, que está lá no signo de Peixes. Então nós temos Saturno fazendo um trabalho muito delicado espiritualmente. Netuno também está no signo de Peixes. O reflexo disso tudo é que no signo de Aquário entrou Plutão. Então, obviamente que Plutão ele faz oposição a tudo que passar no teu signo, inclusive Marte, que está em retrogradação. Leão, essa casa 2 é o sustento. Existe um risco muito, muito delicado nessa questão de sustento, de ganhos financeiros e de estrutura de vida dentro de um contexto geral. Por que tudo isso? Porque a casa 2 é a casa da autoestima. Essa autoestima é poder se sustentar, é poder se manter dentro de um contexto mundano, Matrix, né? Então, Leão, essa oposição de Plutão para tudo que passar no teu signo sempre vai ser complicado. Porque Plutão é a transformação. Plutão é a morte e o renascimento. Então, Plutão no signo de Aquário sempre vai ser um desafio para o signo de vocês. Essa casa 2, nós estamos falando de sustento. Nós estamos falando da lua nova, uma inovação de sentimento que também pode estar sendo muito machucada com isso tudo. O sentimento dentro de um contexto geral. Relacionamento pessoal, amoroso, familiar, profissional, porque nós estamos no ano regido por Saturno. E Saturno está lá em Peixes. Como se Saturno tivesse... Saturno não fica perdido em signo nenhum, mas a grande verdade é que Saturno fica fora daquele contexto mundano no signo de Peixes, porque é um signo espiritual, de purificação, regido por Netuno, que está ali também. Então nós estamos passando por um momento em que não dá para acreditar que essa conexão espiritual está longe de nós. Existe uma restauração, uma tentativa disso retornar, mas ainda está, desgastada. Claro, a gente já passou pelo pior, que foi aquele eclipse que teve entre Saturno e Netuno no signo de Peixes. A gente passou pelo pior, mas o reflexo disso ainda existe. Agora, Plutão, lá no signo de Aquário, sempre vai ser uma oposição para o signo de vocês. E Marte está ali. Marte é o deus da guerra.
Aquele guerreiro que vive dentro de nós, ele está ali. É preciso trabalhar de forma diferente. Entendemos que Plutão, ele é a transformação. E Marte é a coragem de ir para frente. Leão, essa casa 2, é a coragem de tu fazer isso. Só que Marte está retrógrado. Pode estar fazendo com que tu fique sem acreditar em ti. Tu não acredita em ti. Tu não confia nos teus propósitos. Tu não tem confiança naquilo que tu quer trazer para a tua vida. Porque foi um ano que desconectou espiritualmente a gente do processo evolutivo. Só que isso por opções nossas. Essas opções ocorreram por nossa parte, de não darmos razão à conexão espiritual, independente de qualquer religião. Quarta-feira, 1º de janeiro, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, a segunda mandala. Leão ganha a casa 12, a casa do espírito. A casa da purificação espiritual. É a liberdade de espírito também. É quando o espírito se solta dessa matrix, desse corpo, que vive dentro dessa consciência mundana, consistência mundana. A casa 12, para trabalhar essa consciência de 2025. 2025 para 2024. Nós saímos do ano da justiça, que é o 8º ano, com esse influxo de Saturno, que assim, Saturno vai ficar até 2052, na regência dos 36 anos. Então, cada ano, os nossos 7 planetas evolutivos têm a regência. Mas Saturno, ele está no potencial mais alto. Só que não existe uma guerra nisso. Não. Existe uma conjunção de arquétipos. Saturno é o rigoroso. Então, por mais que esteja trabalhando outro elemento, outro arquétipo, Saturno vai continuar sendo rigoroso. E o outro arquétipo tem que se associar a esse rigor. Saturno. E Saturno vai fazer com que a evolução do outro arquétipo realmente aconteça. Vamos entender que se o próximo ano é de Júpiter, e começa dia 20 de março, Júpiter é a expansão. Só que vai ter que estar associado ao rigor de Saturno. Eles não se dão bem. Mas é assim que vamos trabalhar o próximo ano. Além disso, vamos entender que essa casa 12 é uma espiritualidade, uma purificação da espiritualidade que vocês precisam trabalhar. Então vocês vão trabalhar isso durante esse período do ano de 2025. Delicado para Leão, que quer o brilho pessoal. Mas existe uma necessidade. Como se fosse necessário que isso acontecesse contigo. Leão, Marte, o guerreiro. Marte é Ares, o deus da guerra. A coragem e a força. Está retrógrada no teu signo. Então tu entras o ano numerológico 9
atribuído e associado ao eremita, porque é a nona lâmina do tarô, né? Que é o eremita, carta do tarô. Então, nós temos um impulso de Marte retrógrado e vocês trabalhando a casa 12. Se vocês trabalham a casa 12, espiritualmente vocês estão com uma necessidade de concluir alguma coisa na vida de vocês. Mas estou falando espiritual. Leão, pode existir uma dívida que tu tá tendo que trabalhar, ou que tu nem sabe que tu tenha, mas que tu precisa concluir. Essa dívida, ela corresponde à questão espiritual. E esse ano de 2025, tu vai viver isso. O ano 9, associado à carta, a lâmina 9, ela traz um impulso do eremita. O eremita é o brilho. Só que ele é um brilho em que não é a questão do ego. O eremita, ele traz um cajado e, conectado à terra, faz uma consciência desse influxo e na mão dele uma lamparina que acende. Por que esse trabalho é feito? Porque é a nossa consciência que vai lapidar, que vai fazer com que esse poder espiritual aconteça, para que essa lamparina acenda. É como se a Terra desse toda a energia para que isso acontecesse. Mas, quando trabalhar na tua consciência, faz com que essa lamparina acenda. Só que essa luz, ela tanto é para ti, quanto ela é para os outros. Porque ilumina. Se ilumina, existe a capacidade de tu compreender e de ver as falhas. Então, essa casa 12 que vocês ganharam, Leão, é para que vocês trabalhem essa lamparina, essa iluminação que traz essa maravilhosa lâmina do eremita para a tua vida. Só que tu distribui isso ao coletivo de forma consistente, humana. Lembra que passa pelo cajado, pela tua consciência, por isso que é humana. E acende a lamparina. É como se fosse um poder da natureza, do ser humano e do fogo, da luz, do brilho, do sol. Leão na casa 12. Eu fiquei imaginando. Leão é o brilho do eu. Eu quero brilhar. Eu quero explorar a vida. Eu quero me mostrar ao mundo. Não. O eremita não quer isso.
Ele quer que tu leve a luz ao mundo. Aí, tu vai brilhar de forma com que tu divida esse teu potencial maravilhoso, que é a regência do Sol. Então, Leão, essa casa 2, essa casa 12 é o quê? É a consistência espiritual de brilho na purificação, porque a casa 12 é a purificação espiritual. Brilhar com essa lamparina do eremita ali é uma consistência de dividir esse teu poder do Sol, que é o regente do signo de vocês. Às vezes a gente fica entendendo que quando a gente faz uma interpretação astrológica e existe uma consciência dentro de uma meditação, a gente consegue transmitir o desafio. Mas, acima de tudo, o aspecto mais promissor desse desafio, que é superar ele de forma mais divina. Levar, interagir dentro de um coletivo onde existe uma escuridão, com esse poder do eremita na casa 12, é como se tu precisasse entender que tu sempre tivesse isso. Esse brilho do Sol, tu sempre teve. Só que tu trabalhava o egoísmo de fazer com que isso fosse o teu brilho. Eu quero brilhar. O egoísmo não deixava o leão fazer com que esse brilho ocorresse de forma aberta. Como o próprio Sol. Ele ilumina a Terra, ilumina a Lua, Marte, Mercúrio, tudo é iluminado pelo Sol. Agora, quando o leão trabalha essa consciência, em que ele pode trabalhar nesse coletivo, esse brilho do eremita, é como se ele entendesse que, nossa, o meu poder é gigantesco, mas nem eu tenho a consciência do meu poder. Que esse brilho eu posso dividir para todos. Nossa, que espetáculo! Que grandeza que eu tenho de poder dividir com todos esse meu brilho. Porque é a minha consciência que faz acender a lamparina. A Terra me dá o influxo. A Terra me dá o poder. Mas se eu não tiver a minha consciência voltada para dividir essa luz, a lamparina não vai acender. Eu preciso ter essa consciência de que esse brilho que eu tenho, esse sol que eu carrego, eu tenho que dividir com os outros, para que esse ano de 2025 seja extremamente diferente dos anos passados, em que eu pensei só em mim, e que no fundo eu não tive o êxito que eu queria. Mas agora, o eremita,
me dá uma nova chance de eu compreender que eu preciso dividir o meu sol com a escuridão, iluminando a escuridão. Eu vou ter os meus caminhos abertos, claros, e vou estar trabalhando esse potencial de liberdade, esse potencial espiritual da casa 12. Porque eu ganho a casa 12, eu ganho a casa 12 para levar luz aos espíritos, para que essa conexão que foi perdida em 2024 agora renasça, ou seja, ela nasça, ela venha nascer. Porque não adianta eu querer brilhar se na minha volta não tiver ninguém para enxergar. Então é mais fácil eu dividir o meu brilho com os outros. Através da minha consciência, eu vou administrar e expor ao coletivo esse meu poder do sol. Leão, às vezes a gente fica voltado para uma vida pessoal e o egoísmo nos engole. É a vida Matrix descontrolada dentro da nossa consciência. A gente fica pensando em só desenvolver o nosso eu e não tem um trabalho de pensar no outro, né? Porque a grande verdade é que a gente pode ajudar muito as outras pessoas que estão à nossa volta e que não tem o brilho, que não tem a luz, né? Que não tem a clareza de situações. Mas depende de nós fazer isso. Então essa casa 12 que vocês ganharam é como se esse ano de 2025, vocês tivessem a chance de fazer com que esse eremita, que é associado ao ano na questão da numerologia, viesse fazer com que tu mostrasse ao teu cotidiano o teu brilho, mas de forma coletiva. Assim, certamente, tu não vai te arrepender. Leão, quero te agradecer aqui, foi um ano bem complicado aqui, né? Em todos os sentidos, para todos nós, né? Passamos por lutas e lutas contra o tempo e uma série de coisas. Mas agradeço de coração por vocês estarem me acompanhando aqui no canal. Através do meu trabalho de análise astrológica. Se não tivesse vocês, não tinha nem por que eu estar aqui. Então, eu venho te agradecer por esse ano que está se encerrando, por todas as vezes que tu entrou no meu canal, assistisse um vídeo, desse uma curtida, fizesse um comentário ou até és inscrito no canal. E eu te agradeço de coração, porque se não tivesse vocês, se não tivesse a ti aí do outro lado, não teria nem cabimento eu estar aqui fazendo esse trabalho. Então, quero te agradecer por tudo e te desejar um feliz ano novo, com a graça de Deus. Muito obrigado.